E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês uma série de textos bíblicos mostrando claramente que Deus quer o culto em um único lugar, né? A centralização do culto. Para desmascarar de uma vez, né, a questão do protestantismo, que não é bíblico, né? O protestante não consegue mostrar um texto bíblico que mostre, né, a aprovação para um sujeito, né, um camarada, fundar a própria religião, né, fundar a própria igreja. Não existe um versículo dizendo, olha, aqui você pode fundar, cada um pode fundar, né, a sua própria igreja. Eu vou mostrar aqui várias passagens no Antigo Testamento, passagens também no Novo Testamento, mostrando a centralização do culto. Deus nunca quis essa infinidade de igrejas, de denominações, né? Então, se liga nesse vídeo até o final. Bastante textos mostrando um estudo, né, praticamente completo aí, para a gente ver que o protestantismo não tem, né, aprovação bíblica de modo, né, nenhum. Quer dizer que não existe essa de cada um fundar a própria igreja. É com todo respeito aos irmãos protestantes, mas a gente precisa falar a verdade. Beleza, meu irmão? E a primeira passagem que eu estou aqui, a primeira passagem que eu vou ler para vocês, mostrando, né, a centralização do culto, mostrando que Deus ama aquele que Ele escolheu, aquele que Deus escolheu a dedo. Existem pessoas escolhidas por Deus. Essa primeira passagem que vocês estão vendo aqui, eu estou no livro de Números, né, capítulo 12. Aqui diz assim, ó, vou ler aqui o comecinho, diz assim, né, Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Diziam, acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? Quer dizer que Maria e Arão, né, criticaram Moisés. De amarelo, né? Elas vão dizer, ó, acaso o Senhor falou só por Moisés? É o que os protestantes falam hoje. Acaso só existe a igreja católica? Acaso o Senhor fundou só uma igreja? Veja aqui, né? Ó. Acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? Olha aqui, né? A inveja e aquela intenção de tomar o lugar de Moisés. De dizer, olha, não, o Senhor não falou só por Moisés, não. O Senhor falou também por meio de nós. O que o protestante faz hoje? Não, Jesus fundou só uma igreja? Não, não fundou só uma igreja, não. Ele fundou várias igrejas. Olha aqui os textos bíblicos mostrando claramente, né? Acaso o Senhor falou só por Moisés, não falou por meio de nós? Aí no versículo seguinte, e o Senhor ouviu isso. Aí o Senhor chamou ele para uma reunião. E disse para eles, né? E disse para eles, ó. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés. Ele é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele falo face a face, às claras, e não em enigma. Ele contempla a forma do Senhor. Como, pois, vos atreveis a criticar meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. Apenas a nuvem se tinha afastado da tenda, Maria ficou leprosa, branca como a neve. Veja aí, só para vocês terem ideia, que passagem maravilhosa, né? Quer dizer que eles queriam tomar o lugar de Moisés. Ah, o Senhor não falou só por Moisés, não, falou por meio de nós também. O Senhor disse, não. Moisés, né, ó, é o homem de confiança de toda minha casa. Quer dizer que Deus colocou Moisés como homem de confiança de toda a sua casa antiga, né? De toda a antiga aliança, eu costumo dizer. Quer dizer que na antiga aliança tinha um chefe, né? Podemos dizer, né? Tinha um chefe que o povo precisava obedecer, e era Moisés. Você vê que Arão, né, e Maria contestaram Moisés e foram castigados, né? Maria sofreu um castigo aí da lepra por ter falado contra Moisés, né? Dizendo, não falou o Senhor também por meio de nós? O Senhor disse, não. Moisés é o homem de confiança de minha casa. Agora veja no mesmo livro, outra passagem, né? Para a gente não se prolongar muito. No mesmo livro, né, de Números, capítulo 16. Aqui diz assim, né? Ó, a revolta e castigo de Coré.
Eu vou ler do que está marcado para o vídeo não ficar muito grande. Revoltaram-se contra Moisés com mais 250 israelitas, todos chefe da comunidade, membros do conselho e pessoas de posição. Amotinaram-se contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, todos os membros da comunidade são consagrados e o Senhor está no meio deles. Com que direito vos colocais acima da comunidade do Senhor? Isso aqui, né? A turma de Coreia aqui representa muito bem o protestantismo. Com que direito, né? O Papa fez isso? Com que direito a Igreja Católica mudou a lei, fez isso e aquilo? Veja o texto bíblico mostrando claramente o protestantismo, né, desaprovado na Sagrada Escritura. O que ele diz, né? Amotinaram-se contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, todos os membros da comunidade são consagrados. Lembra aquela coisa que os protestantes de vez em quando diziam, né? Todo mundo pode ligar e desligar. Todo mundo tem autoridade para fazer isso e aquilo. Não, meus irmãos, não. A Bíblia condena claramente esse tipo de atitude, né? De revolta. Né? Não é todo mundo que pode ligar e desligar. Uma vez um protestante disse para mim, né? Que todo mundo podia ligar e desligar. Não, aqui, ó. Né? E o Senhor está no meio deles. Olha só o que ele diz, né? Com que direito vos colocais acima da comunidade do Senhor? Quer dizer que eles achavam que Moisés estava se colocando, Moisés e Arão, né? Estavam se colocando acima da comunidade do Senhor por conta própria. Mas não, eles se esquecem que Moisés foi escolhido por Deus. Como vimos lá no capítulo 12, Deus dizendo: Moisés é o homem de confiança da minha casa. Hoje os protestantes acham que a Igreja Católica está aí porque ela quer, porque ela se fez por conta própria. Mas não, meus irmãos, ela foi enviada por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que na lei antiga existe uma organização, existe um líder, né? Existe uma pessoa de confiança na casa de Deus. E o próprio Deus diz: Moisés é o homem de confiança de toda a minha casa. Onde está o protestantismo aí? Está aqui, ó, na turma de Coré. Né? E eu não vou ler o capítulo todo, né? Eu não vou ler o capítulo todo de Números 16, mas se você for ler todinho aqui, ó, você vai, no finalzinho, o que vai acontecer? A terra vai engolir. O que vai acontecer? A terra vai engolir a turma de Coré com todos os seus chefes aqui, ó, de comunidade. Mais de 250 pessoas. A terra vai engolir todos eles. Porque eles querem tomar o lugar de Moisés. Agora a gente vai aqui também, no outro caso também de revolta, que mostra claramente, né, uma ideia, né, desaprovada, que é o caso aqui de Jeroboão. Aqui eu estou em 1 Reis, capítulo 12. Se você for em 1 Reis, capítulo 12, né, ó, você vai encontrar essa história desse rei aqui, Jeroboão, o usurpador do poder. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer bezerro de ouro para colocar no extremo norte e outro no extremo sul, né, do seu território, para os israelitas, né, cometerem idolatria, para os israelitas não ir para o verdadeiro culto. E veja o que vai acontecer. Ele também foi desaprovado por Deus. Deus envia também, ó, no capítulo 13 vai dizer, né, condenação do altar de Betel. Quer dizer que, ó, aqui, ó, eis que o homem de Deus veio de Judá e chegou a Betel, por ordem do Senhor. Para quê, né? Para condenar a atitude de Jeroboão, dele ter fundado, né? Dele ter fundado um santuário, 2 santuários pagãos. Quer dizer que o Senhor repreendeu Jeroboão. Outro caso também de pessoas que quiseram se fazer. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês rapidamente, mas os textos, né? Para o vídeo não ficar muito grande. Também temos um caso aqui, ó, interessante também para a gente gravar, que é aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, aqui do 16, né, ao 20. A gente já vai entender aqui, ó, que é o orgulho punido com a lepra. Que é a história, né? Temos também aqui a história daquele rei Osias. Né? Temos a história do rei Osias, que
também esse rei Osias, o que foi que ele fez? Ele quis também fazer a função do sacerdote. Então, segundo Crônicas, capítulo 26, aqui ó, do 16 ao 19, você já vai entender. Quer dizer que, segundo Crônicas, 16 ao 19, esse rei, né, Osias foi punido com a lepra. Apareceu, ó, de verde aqui, né, apareceu a lepra em sua testa, na presença dos sacerdotes da casa do Senhor, ao lado do altar. Ó, aqui no 18 vai dizer, ó, né? Não compete a ti, Osias, oferecer incenso ao Senhor. Isso compete ao sacerdote descendente de Arão, consagrados para o sacrifício do incenso. Então, como é que um protestante diz, por exemplo, que a Santa Ceia dele é válida, né? Porque eles não têm sacerdote. Como é que eles consagram o pão e o vinho? Né? Como é que eles consagram o pão e o vinho se eles não têm sacerdote? Que é uma função só do sacerdote. Vimos aqui então passagem no Antigo Testamento, né? Em Números, capítulo 12, alguns versículos aí no início, né? A história de Maria e Arão que contesta, né, Moisés. Em Números 16, uma história de Coré, o desaforo que ele diz, né, a Moisés e Arão, né? Com que autoridade vocês se põem à frente da comunidade? Todos nós somos consagrados, todos nós podemos fazer a coisa, entendeu? Vimos também a história do rei, né, Jeroboão, que foi reprovado por Deus. Vimos aqui também esse rei também que foi fazer o papel de sacerdote e foi reprovado por Deus. E nesse mesmo livro de Crônicas, uma página à frente, a gente encontra também outra desaprovação também de Deus, dessas criaturas que querem né, se fazer por conta própria. Aqui em 2 Crônicas também, agora aqui é capítulo 28, do 22 ao 25, você vai encontrar também outra passagem que irritou a Deus bastante, que foi a desse rei Acais. O que foi que irritou o Senhor, né? Acais juntou todos os objetos da casa de Deus e os despedaçou. Fechou as portas da casa de Deus e mandou por conta própria fazer altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em cada esquina de Judá mandou construir lugares altos a fim de se queimar incenso para outros deuses, irritando assim o Senhor, Deus de seus pais. Então, uma atitude também que irritou o Deus de seus pais, que ele tirou a centralidade do culto, né, fechou a casa de Deus, quebrou tudo e mandou por conta própria fazer altares a seu bel prazer. Então, são coisas que, aqui ó, irritando assim o Senhor, Deus de seus pais. Então, todas essas rebeldias que eu estou mostrando para vocês são coisas que irritam a Deus, né? Que irritaram a Deus na história do povo, né? Na história do povo antigo. Tudo isso irritou a Deus na história do povo antigo. Essa do ser humano querer fazer o culto em um lugar que ele escolhesse, e não o lugar de Deus, o lugar que Deus escolheu, né? Quer dizer que o protestantismo abre igreja todo santo dia, né? Todas as esquinas, abre uma garagem nova, abre um comércio novo, a seu bel prazer. Isso aí, meus irmãos, é completamente fora da Sagrada Escritura. Isso aí irrita o Senhor Deus. Quer dizer, por isso que eu digo, às vezes esses pastores que fundam igreja, eles nunca leram a Sagrada Escritura completa. Eles nunca leram. E se leram, eles passam nessas passagens, eles distorcem tudinho a seu bel prazer. Você vê que várias passagens que eu estou mostrando, nenhuma dessas passagens Deus se agradou da rebeldia, né? Deus não gostou da rebeldia de Maria, não gostou da rebeldia de Coré, não gostou da rebeldia de Jeroboão, não gostou da rebeldia do rei Osias, não gostou da rebeldia desse rei Acais, né? Quer dizer que essa vontade do ser humano fazer a função sacerdotal sem ser chamado. Agora vamos ver algum versículo no Novo Testamento para a gente finalizar nosso vídeo. Eu sei que já mostrei várias vezes aqui essa passagem, mas eu estou mostrando agora em um vídeo, né, essas passagens juntas, para a gente, né, decorar melhor. 2 Coríntios, capítulo 10, né, vou mostrar aqui para vocês, versículo 12. O apóstolo Paulo dizendo, né, ó, na verdade, não ousamos equiparar-nos, nem comparar-nos com alguns que se recomendam a si próprios. Quer dizer que da época de Paulo, tinha pessoas que se recomendavam a si próprios. Como fizeram o quê? A turma de Coré,
né, se reuniram em torno de Moisés para se recomendar a si próprios como chefe da comunidade. Arão e Maria também tentaram recomendar a si próprio, né? O rei Jeroboão, o rei, né, Osias, o rei, né, Acais. Quer dizer que o Paulo diz, a gente não ousa se comparar com esses que se recomenda por conta, que se recomenda, né, a si próprio. Agora veja no versículo 18, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Paulo também vai dizer, vai repetir de novo. Paulo vai insistir nesse mesmo assunto. Paulo vai dizer, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. Aí aqui, meu irmão, veja só, né? O apóstolo Paulo está dizendo, isso aqui está em todas as Bíblias, está escrito desse mesmo jeito. Na Bíblia protestante, na Ave Maria, essa Bíblia que eu estou mostrando aqui para vocês é a CNBB. Mas tanto nela, quanto na Bíblia protestante, na Ave Maria, na Jerusalém, as Bíblias que eu tenho aqui, está escrito a mesma coisa. Não muda nada, o contexto não muda nada aqui, tá escrito a mesma coisa. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. Eu já mostrei vídeo aqui, a origem dos metodistas. São pessoas que se fizeram por conta própria, né? Uma hora, a origem do metodismo, você vai ver que o fundador lá se fez por conta própria, né? Colocou impôs a mão sobre outra pessoa, né? E o tornou bispo, sem ele mesmo ser bispo. Se fizeram por conta própria. Quer dizer que o protestantismo foi isso aí. Se fizeram por conta própria. Lutero, excomungado, ele não podia fundar a igreja. Ele estava desligado, né? E os outros que vieram, Calvino, Zwinglio, né? E tantos outros, rei Henrique VIII, todos eles se fizeram, né, chefe da igreja por conta própria, por usurpação, como o rei Jeroboão. Por exemplo, o rei Henrique VIII fez o quê? Algo parecido com o rei Jeroboão. Ele assumiu o poder da igreja da Inglaterra por conta própria, por vontade humana, nada a ver por vontade de Deus. Não foi nada recomendado por Deus, como Paulo diz aqui, ó, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que recomenda a si mesmo. Então, rei Henrique VIII, Lutero, todos os fundadores do protestantismo se fizeram por conta própria. Então eu vou ficar aqui dizendo o tempo todo, eles não têm aprovação na Sagrada Escritura. E eu quero que um protestante me responda onde é que está o texto que dá autorização para eles fundar a própria igreja. Você vê que estou mostrando vários versículos aqui, um atrás do outro, várias passagens, mostrando que o homem não pode, né, querer, se ele não for sacerdote, se ele não vir da linhagem sacerdotal, ele não pode querer fazer a função do sacerdote. Aí alguém diz, mas sacerdote é só na antiga aliança. Não, na nova aliança também. Eu vou mostrar um versículo para você agora, para a gente finalizar o vídeo, falando justamente disso. Ninguém pode atribuir a si mesmo, né, essa honra. Isso é uma coisa que Deus criou, foi Deus que fez assim. Mas o homem faz questão, desde lá do Antigo Testamento, de querer usurpar o poder. Eu estou aqui em Hebreus, né, na carta aos Hebreus, capítulo 5. Capítulo 5, né, versículo 4. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer, né, ó. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Nem Cristo, o autor está dizendo que nem Cristo se fez por conta própria, atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribuiu-lhe esta honra àquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja aqui, o pai que atribuiu a honra ao filho de ser sacerdote. Entende, meus irmãos? Então, quando Cristo assume seu papel, se cumpriu, né? Se cumpriu aqui a lei antiga. Já não é mais o sacerdote antigo, né? Já não é mais o sacerdote antigo. Agora é o sacerdote da nova aliança, da nova, né, e eterna aliança, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Como pode um homem fundar a própria igreja? Como pode se denominar bispo, apóstolo, e pregar para os outros, e consagrar o pão e o vinho?
Como pode? Onde é que está na Bíblia que o homem pode fazer isso? Mostra claramente que um homem, não existe um versículo, não existe um texto que o homem está dizendo assim, vai lá e funda a tua própria igreja e prega a tua doutrina diferente, várias doutrinas diferentes da outra. Não está aprovado na Sagrada Escritura em canto nenhum. Está aí lançado o desafio para, se algum pastor encontrar uma passagem, mostrar para nós aí. E a gente vai conferir na Bíblia que a gente tem para ver se tem um texto dizendo assim, que cada um pode fundar a própria igreja e pregar a seu bel prazer com várias doutrinas diferentes. O que a gente viu aqui de várias doutrinas diferentes na Sagrada Escritura, todas elas estão condenadas por Deus. Todas essas criaturas que tentaram assumir o papel de sacerdote foram reprovados por Deus. Veja aqui o autor aos Hebreus dizendo, ninguém deve atribuir-se esta honra, a não ser aquele que foi chamado por Deus. Como Arão, né, e como Jesus Cristo, que nem a si mesmo atribuiu, mas o Pai que atribuiu. E o que foi que Jesus fez? Eu não vou nem falar aqui nesse vídeo para não ficar grande, mas o que foi que Jesus fez? Todo mundo sabe. Jesus Cristo fundou uma igreja e enviou essa igreja pelo mundo. Então isso aí não é mais novidade. Né? A pessoa desobedece porque quer. Nesse vídeo aqui eu estou só mostrando a desaprovação, né, protestante. Mas eu paro aqui, né, ó, no Filho, né, Jesus Cristo, que fundou uma igreja, né, e enviou ao mundo. E diz que está com essa igreja todos os dias guiando, né, até o fim dos tempos. Beleza, meus irmãos? Então tá aí, mostrando aí para vocês que o protestantismo, né, não tem fundamento. Tem mais um versículo ainda para dizer assim, vou mostrar mais um texto para o vídeo ficar completo. Com essa passagem agora o vídeo, né, vai ficar um vídeo excelente, completo aí. Só a minha fala que tá rouca, que tá assim, porque aqui tá um pouco frio, um pouco quente, né? Tá uma mudança de tempo e a gente acaba ficando aí meio rouco, né? Mas vamos que vamos. Hebreus 7, versículo 11 ao versículo 12. Esses dois versículos para a gente finalizar. Para você ver claramente que a lei mudou, claramente que agora o sacerdote agora é da nova aliança. Então, o sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote. Olha que o autor aos Hebreus está dizendo, né? Se o sacerdócio levítico, né, fosse perfeito, não haveria mais necessidade de um outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de dizer segundo a ordem de Arão. Quer dizer que agora é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse sacerdote? Jesus Cristo. E esse sacerdote, sumo sacerdote Jesus Cristo, fez o quê? Fundou a sua igreja, fundou a Eucaristia e o sacerdócio. Né? Ide pelo mundo, fazer isto em memória de mim. E no versículo 12 vai dizer o quê? Para ficar bem claro, né? Mudou o sacerdócio. Então, necessariamente, muda também a lei. Está perfeito, né? Está tudo perfeito. A fé católica está perfeita na Sagrada Escritura. Até na Bíblia, né, protestante que eu tenho aqui, está escrito a mesma coisa. Mudou o sacerdócio, então, ó, necessariamente muda também a lei. Então, com Jesus Cristo, mudou a lei antiga. Não está mais no regime da lei antiga. Então aqui muda todas as questões. Entendeu, meus irmãos? Então, tá aí esse vídeo mostrando para vocês, né, o fundamento da fé católica, né, e a desaprovação do protestantismo. Claramente na Sagrada Escritura eles não têm, né, nenhum fundamento. Já falei aqui várias vezes, mas eu quis fazer esse vídeo mais completo, mostrando versículos, passagens, né, capítulos que Deus desaprova quem se faz por conta própria. Né? Que não existe um texto sequer dando autorização para uma criatura fundar uma igreja. Não existe na Bíblia um texto sequer para uma pessoa fundar a sua própria igreja. Está lançado aí o desafio. Se o protestante encontrar na Bíblia, a gente deve verificar na Bíblia que ele encontrar para ver se está correto. Porque não existe um texto dizendo assim, cada um de agora em diante pode fundar a sua própria igreja, dar o nome que quiser, batizar várias vezes.
Não está escrito isso aí. Não existe isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, né? Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Deixa aí o seu joinha para fortalecer esse canal. Comente o que você achou. Obrigado e fique com Deus.